o último e decisivo debate entre os candidatos Collor e Lula. O duelo de quase 3 horas foi acompanhado até a madrugada por milhões de telespectadores em todo o país. Veja agora no Jornal Nacional. A campanha eleitoral do segundo turno teve seu momento mais importante na noite de ontem. Foi o duelo entre os dois candidatos pela televisão. O debate durou quase 3 horas e foi transmitido por um pool formado pelas 4 principais redes de TV. Reveja agora alguns momentos do debate. Irmão, que desde 1980, portanto já há 10 anos atrás, e quando foi fundado o Partido dos Trabalhadores, ele foi fundado na base da liberdade política, na base da liberdade da autonomia sindical, na base do pluralismo político. De um lado está a candidatura do Centro Democrático, por mim representada. Do outro lado está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas, teses estatizantes, teses que não primam pelos princípios democráticos consagrados na nova Carta Constitucional, até porque o partido daquele que é meu adversário se negou a assinar, ou não assinar, mas votou contra o texto constitucional. O tratamento das greves. E nós vamos tentar criar instrumentos para fazer com que essas categorias essenciais passem a ser tratadas como categoria essencial do ponto de vista do salário que cada uma vai receber. Agora há um outro tipo de greve, que é a greve política, que é a greve patrocinada pela CUT, que é a greve patrocinada pelo braço sindical do outro candidato. Essa greve política é feita apenas para realçar, colocar no noticiário as suas lideranças. E esse grevismo político já recebeu uma resposta drástica, uma resposta negativa da sociedade, que não aceita mais esse grevismo político. A questão do Nordeste. O problema do Nordeste não é um problema de seca, é um problema de cerca. Daí porque ele defendia a reforma agrária, senão morreriam milhões e milhões de nordestinos, como está aí a imprensa dizendo e o IBGE afirmando que é possível até nascer uma sub-raça. Eu quero, de alguma maneira, repelir essa insinuação de que nós sejamos sub-raça, até porque sub-raça eu não sou, como também acredito que o meu adversário não seja sub-raça somente pelo fato de ter nascido no Nordeste. A prova de que não somos sub-raça, deputado, é que nós estamos aqui disputando a eleição presidencial 2 pessoas com origens no Nordeste. A violência na campanha. Nós nunca fomos intolerantes, baderneiros e bagunceiros para irmos lá para fazer o que eles fazem e o que fizeram nos nossos comícios. Agora mesmo, fora de uma manifestação, numa passeata, a jogadora de basquete, a Norminha, foi agredida covardemente por 6 marmanjos que brandiam a bandeira vermelha com a foice e o martelo do PT. Isso é uma atitude democrática? E eu, que durante várias vezes o meu partido foi acusado de violência, eu acredito que pouca gente nesse país foi vítima de violência como foi o Lula em toda a sua vida política. Eu que cumpri com o meu dever cívico enquanto candidato, estou tranquilo que cumpri a pessoa preocupada em elevar o nível de consciência política do nosso povo, e estou tranquilo de que essa contribuição será e foi ouvida pelo nosso povo. Salários. Uma pergunta que eu queria fazer ao meu adversário é o seguinte: quais as medidas concretas que você tomaria caso um político do seu partido, tentasse legislar em causa própria, tentasse fazer uma legislação para tirar proveito pessoal do seu projeto de lei? Eu tenho um caso concreto. Recentemente, o deputado Renan Calheiros, líder do PRN na Câmara dos Deputados, encaminhou um projeto de lei para congelar os salários já poupudos dos senhores deputados federais e dos senhores senadores da República, que, como disse aqui há pouco, como deputado do PT, passa a ganhar 200 mil cruzados novos, mais de 100 vezes o salário mínimo no país, que tem mordomias, como operações em hospitais caríssimos. E esse projeto de lei foi solicitada a urgência urgentíssima a todos os partidos. O PT se negou a assinar. Os acordos políticos. O ex-governador Leonel Brizola afirmou que o vice do outro candidato afirmou, com letras maiúsculas, que o vice do outro candidato é corrupto. Eu queria saber do outro candidato: o ex-governador Brizola está mentindo
ou o seu candidato a vice-presidente é realmente corrupto? Brizola disse que o Bisol contraiu um empréstimo que ele considera imoral, e o Bisol disse que o empréstimo é correto e que vai processar o Brizola. Ora, obviamente que eu, quando fiz aliança com o Brizola, não pedi para o Brizola passar a gostar do Bisol e nem pedi para o Bisol passar a perdoar o Brizola. O que eu pedi era para que os dois entendessem que o momento maior era ganhar as eleições. É rigorosamente... O Brizola chama o candidato a vice do adversário de corrupto e o candidato acha que é perfeitamente normal, apenas pede aos dois que não se digladiem, que não se xinguem nesse período para tirar proveitos eleitorais, para que não afete a questão eleitoreira. Estamos iniciando a última parte do último debate desta campanha eleitoral, para as últimas palavras dos dois candidatos. Por sorteio, vai falar em primeiro lugar o candidato Fernando Collor de Mello e, por último, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria de transmitir a todos vocês a minha enorme confiança de que continuaremos juntos no próximo dia 17. Sim, no dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim a nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. Nós, que pertencemos à classe trabalhadora, sabemos perfeitamente bem que a nossa luta titânica é para escapar da fome, é para escapar do desemprego, é para escapar da favela ou debaixo de uma ponte. Em função não de méritos pessoais, mas em função da competência de uma categoria profissional, em função da competência de milhares de brasileiros, em função da competência dos partidos com que eu me orgulho de estar aliado, eu estou hoje disputando a presidência da República para ganhar as eleições dia 17. E quem venceu o debate? O Instituto Vox Populi fez esta pergunta a 490 telespectadores em 114 municípios. 22% dos entrevistados acharam que o debate foi ótimo. 39,5% o consideraram bom. O debate foi regular na opinião de 28% dos telespectadores. E 7,7% disseram que o encontro ficou entre ruim e péssimo. Veja agora a avaliação do desempenho dos candidatos. Collor teve o melhor desempenho na opinião de 44,5% dos entrevistados. Lula foi o melhor para 32% dos telespectadores. Na pergunta sobre quem tem as ideias mais... Collor teve 45% das respostas e Lula 34,1%. O mais preparado para governar. Collor, 48%. Lula, 30%. Os melhores planos de governo. Collor, 45,9%. Lula, 33%. Quem atacou mais o adversário no debate? Foi Collor, segundo 33% dos telespectadores. Foi Lula, na opinião de 30,8% dos entrevistados. O debate dos candidatos teve um alto índice de audiência e o público superou o do debate anterior. Ao transmitir o encontro dos presidenciáveis, a televisão cumpriu mais uma vez o seu papel na democracia. Alexandre Garcia. Ontem à noite, as ruas desertas das cidades atestavam audiência de Copa do Mundo com o Brasil na final. Era a audiência da televisão brasileira no último debate entre os candidatos à presidência. Nesses dois debates, a televisão foi fonte de aperfeiçoamento da democracia. Foi união entre a eleição e o eleitor. Fez entrar em milhões de lares os dois candidatos defendendo suas ideias e posições. Ter participado daqueles momentos em que a televisão foi confirmada como o principal veículo no principal processo da democracia, que é a eleição, é algo que muito nos orgulha. Nós vamos continuar a seu lado até que se conheça o resultado e depois dele. Porque aperfeiçoar a democracia é uma prática constante. E agora é votar. Cada voto, o seu voto, tem o poder de nomear o presidente da República. É um poder e um direito, porque quem nomeia é também quem paga o salário do presidente e quem sustenta o governo com os impostos, que são uma parte do trabalho de cada um. O nosso trabalho como profissionais da televisão foi e continuará sendo o que fez a televisão nesses dois debates. Manter aberto esse canal de duas mãos
entre o eleito e os eleitores para que melhor se exerça a democracia.